Eu não queria encerrar o mês de maio sem que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre Nossa Senhora. Acho que a gente precisa conversar um pouco mais, né? Entender mais, para nos ajudar. Entender o papel da mãe. Eu fico pensando como que os planos de Deus são sempre tão maiores do que nós, né? Nossa Senhora como menina, a menina, e ela já era prometida a José, né? E naquela época eles eram prometidos, era como se já tivesse casado no civil. Mas a mulher só saía da casa dos pais dela quando o homem construía a casa. Então por isso que ela já era prometida a José. E ela ficou grávida aí, né? Antes de ir para casa que ele estava construindo. Você imagina, quando ela recebe a primeira parte da missão, ela recebeu a primeira parte, né? Que ela é ser mãe do Filho de Deus. Quando eu fico imaginando que ela de pé na cruz, aos pés da cruz, vendo o sofrimento dele, ali a gente fica tão impotente quando vê um filho sofrer, quando vê alguém que a gente ama sofrer. Ela vendo ele sofrer daquela forma como viu, na impotência, ela recebe uma outra missão dele, que ela seria mãe de toda a humanidade. Ela nunca imaginou que ela seria responsável pela salvação de cada um de nós. E acredito que um dia, quando a gente chegar no céu, nós vamos ficar muito emocionados, e eu tenho a impressão que envergonhados de tudo que ela faz para cada um de nós. Todo mundo aqui alguém aqui é consagrado a Nossa Senhora? Então, quando a gente é consagrado a ela, a gente reza todo dia aquelas 3 Ave Marias, que a gente fala assim, 3 Ave Maria por minha conta, porque eu falo a frase e rezo a Ave Maria. A gente fala, amém assim seja, por tudo que ela fez na terra quando ela esteve aqui. Amém assim seja por tudo que ela faz no céu, hoje. Amém assim seja por tudo que ela faz, tudo que ela fez, faz e ainda fará na minha alma. Tu fica imaginando o trabalho que eu já dei para ela, ainda dou. Então isso não é uma brincadeira. Então por isso hoje eu resolvi pensar, da gente pensar um pouco, o que foi para Nossa Senhora receber cada um de nós como filho. E ela como mãe, ela não vai ter sossego enquanto ela não puser todos no céu. Ela é mãe, e mãe cuida, né? Mãe está atenta a cada filho. E eu queria lembrar daquela frase de João, no capítulo de João, versículo 19, quando nas 7 últimas palavras de Jesus na cruz, João estava lá, terrorizado com tudo que ele estava vendo, com ela, com Nossa Senhora, e Jesus olha para eles e fala, mulher, eis o teu filho, e depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. É essa frase. O discípulo a recebeu em sua casa. Queria perguntar para vocês, como que cada um de nós já recebeu Maria na sua vida? Porque quando a gente pensa nas aparições dela lá em Fátima, e pensando em Maria, a gente como peregrino nesse mundo, a gente pode pensar nela de 4 maneiras. A primeira, como uma mestra de vida espiritual. Nossa Senhora foi a primeira discípula de Jesus, ela era mãe dele, mas foi aquela que acompanhou o filho no caminho estreito até chegar na cruz e ficou de pé. Eu posso imaginar Nossa Senhora como aquela senhora inatingível. Então, como é que eu vou chegar perto dela? De jeito nenhum, né? Porque como é que eu chego perto daquela que é Maria? Aquela que é a mãe de Deus, a Imaculada, a assunta aos céus. Falo, chego não, longe mais.
Mas eu posso pensar em Nossa Senhora como aquela que acreditou. Bem-aventurada, porque ela acreditou absolutamente em todas as circunstâncias, seja do momento do nascimento, a ver o filho dela sofrer e ser pregado na cruz. Ela acreditou em todas as circunstâncias, em todas as palavras que tinham sido ditas. Então ela foi bem-aventurada. Mas eu também posso reduzi-la e ter Nossa Senhora como aquela santinha que eu peço favores a um custo tão barato. Então imagina o risco que nós corremos de reduzi-la a uma santinha que eu vou ali, faço uma promessa, troco alguma coisa com ela e reduzo ela. Ou eu posso correr o risco de achar que ela é grande demais e eu não posso chegar perto dela. Falo, Maria, não, sei que ela existe, respeito, mas ela não participa da minha vida. Eu não tenho a relação com ela como minha mãe, como aquela que cuida da minha salvação. Compreende? É tão diferente. É tão diferente. Porque ela fica inatingível. Mas eu posso pedir a ela que eu quero que ela seja minha mestra espiritual. Ela seguiu o caminho, ela foi a primeira. Então ela sabe esse caminho. Eu fico imaginando o que foi para ela, todos vocês que são mães sabem o que eu estou falando, de ver Jesus crescer dentro dela, gerar filho do Altíssimo. Fico imaginando o que foi aqui, que experiência foi essa dela ter gerado. Então quem melhor conhecia ela do que ele? Como vocês, como mãe, o filho engana vocês em quê? Em nada. Como é que foi ela gerar esse menino que era o Filho do Altíssimo, né? O Criador, né? O que foi para ela amamentar Jesus, né? Os livros, aquele livro, não sei se aqui alguém já leu, que chama Mística Cidade de Deus, alguém já leu esse livro? O livro é belíssimo, é só sobre a história de Nossa Senhora, é lindo, é uma freira espanhola que ela é preparada 20 anos para receber as revelações, o livro é desse tamanho, é belíssimo, e Nossa Senhora, ela tem toda uma caminhada dentro do mosteiro, e depois ela é convidada para poder ser a coordenadora geral, a chefe, e Nossa Senhora fala com ela, ela não quer aceitar, Nossa Senhora fala com ela, aceita que eu te ajudo. Fácil. E ela é extremamente preparada para isso, e Nossa Senhora conta para ela como que amamentava Jesus, e fala que ela ficava sem saber como é que fazia, e aí ela pedia permissão a ele para amamentá-lo. Olha que cena devia ser isso. E ela não tinha coragem de beijá-lo no rosto, ela beijava o pezinho dele, que eu ia amassá-lo, né? Você imagina que delícia que ele devia ser. Então ela tinha tanto respeito que ela beijava o pé dele. Então esse livro, que vocês tiverem oportunidade de ler, leia, porque ele é belíssimo. Então, quando eu penso em como que a gente pode reduzir Maria, hoje eu convido vocês para a gente poder descobrir Maria. E quando o anjo vem preparar os meninos lá em Fátima, primeiro o anjo vem preparar as crianças, né? E o anjo faz 3 aparições, não sei se vocês lembram disso, né? Então a primeira coisa que o anjo fala é assim: os corações de Jesus e de Maria estão atentos às suas orações e súplicas. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o anjo fala isso para os meninos, ele quer dizer que o coração de Jesus e Maria, que está sempre junto, estão atentos às orações, não é só dos pastorinhos, é atento à minha oração, atento à sua oração, atento à oração de cada um de nós. Deus escuta com detalhe tudo que você fala, mesmo que aparentemente ele não responda, ou mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você está esperando, mas ele está atento. E não há uma oração, não há um coração que reza, não há alguém de joelho, um coração contrito, um coração que chora, um coração que está sofrido, que a graça não chegue. Não existe. Nós temos uma intercessora poderosa, ela está atenta junto com ele ao que a gente está falando. Por isso que eu amo rezar Ave Maria. Então que a gente fala: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. E a sensação que eu tenho é que ela cutuca ele e fala: agora.
Porque mãe não é para depois, é para agora. Lembrem disso, é para agora, né? Então é preciso a gente pensar nisso, porque se a gente acha que Deus esqueceu de nós nesse mundo e não escuta o que eu estou falando, Ele está atento e escuta tudo que você falar hoje, o que você já falou até agora, Ele está atento. Depois o anjo fala com eles na segunda aparição. Os Sagrados Corações de Jesus e Maria estão atentos, tem um projeto, os dois, de misericórdia para a vida, de misericórdia, de graça, de amor, de perdão, para a vida de vocês, dos pastorinhos. A gente acha quando lê lá, que é para eles. Não, é para mim, é para você, é para cada um. Deus nos ama e nos aceita como somos, na verdade como estamos, mas Ele nos sonha muito maior. O projeto que Deus tem para a nossa vida é algo extraordinário, que nós reduzimos. No nosso pequeno ateliê, a gente fica preso no ateliê, sonha com aquilo e acha que é aquilo que Deus tem que cumprir. Não é. É preciso ter a coragem de se abandonar nas mãos dele, como Maria fez. Vocês acham que ela imaginou que quando o anjo falou com ela, que ela seria mãe da humanidade, que ela seria rainha do universo, do céu e da terra, e que ela seria colocada na capa de uma revista, sendo colocada como a mulher mais poderosa do mundo? Nunca pensou nisso? Aquela menina humilde lá de Nazaré, era uma adolescente. Nunca. Então o projeto de Deus é muito além do que você sonhou para a sua vida. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Não dita regra para Ele, não. E nem fala com Ele, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Desenha, não. Se entrega. E a outra coisa que o anjo fala com eles, porque o anjo convida os meninos a rezar e pergunta, ajuda os meninos para que eles possam rezar pelos pecadores, por aqueles que não creem. Portanto que o coração de Jesus e de Maria é ofendido. Tanto que o coração de Maria aparece lá, ela mostra para os meninos cheio de espinho. Porque o quanto ela é ofendida e o quanto o coração de Jesus é ofendido inúmeras vezes. Mas é tão interessante tudo isso, porque logo depois, quando o anjo prepara que Nossa Senhora chega, 13 de maio de 1917, Nossa Senhora pergunta quando Lúcia vê aquela mulher linda, imagina, numa luz maravilhosa, na luz de Deus que a transforma, Lúcia fala para ela, pergunta para ela assim, de onde que a senhora veio? É a mesma coisa de perguntar assim, quem é você? Aí Nossa Senhora responde na lógica de Deus, que é tudo diferente nossa, e fala assim, eu quero que vocês venham aqui durante 6 meses, na mesma hora de hoje, no dia 13 de cada mês. Então primeiro vocês vêm, depois eu conto para vocês quem que eu sou. Quantos de nós voltariam? Porque a nossa lógica com Deus é matemática, e a lógica de Deus não é matemática. A gente fala assim, não, mas para eu poder vir cá eu tenho que saber quem que você é, o que você quer, como é que é, eu quero saber os detalhes. Ainda mais a gente que quer ter o controle de tudo. Quantos de nós iam voltar lá? Por isso que ela voltou para as crianças. Imagina, Lúcia com as crianças voltaram sem saber quem ela era. Voltou todo mês. E aí, combinado com os meninos, aí Nossa Senhora fala, vocês voltam? Eles falam, voltamos. Depois eu conto para vocês quem que eu sou. A gente fala, essa lógica de Deus, que é isso, vê se eu vou fazer isso, mas o caminho de Deus conosco é assim. Você aceita fazer isso? Eu não vou te explicar. Você aceita a minha proposta? Depois, quando você estiver pronto, eu te explico. Quantos de nós aceitamos fazer isso? Foi com Nossa Senhora. Você aceita ser a mãe do Filho de Deus? Depois eu te explico o resto, quando você der conta de entender. É isso que a gente precisa aprender com ela. Esse sim dela transformou a nossa vida. Permitiu que Jesus se fizesse homem e permanecesse vivo conosco. Isso é escandaloso. Então, na verdade, a gente precisa aprender com ela que esse sim dela também seja o nosso sim, para que esse sim seja a grande transformação da nossa vida. A entrega absoluta, incondicional à vontade de Deus.
É isso que a gente tem que aprender com ela. Aquilo que quando a gente reza o Pai Nosso, eu vou ensinar isso para vocês. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, a gente deve se inclinar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso quem me ensinou não foi eu, não, foi Jesus, também não ensinou, não foi para mim, não, ele ensinou para um santo e eu aprendi. Inclina em ato de submissão, seja feita a vossa vontade. Então isso a gente precisa aprender. Então vocês imaginam, a lógica de Deus é inversa de tudo que a gente quer na vida. Então às vezes Deus está fazendo uma proposta na sua vida, é isso, mas Senhor, não, faz isso primeiro, depois eu te explico quando você estiver pronta. Aí a gente lembra de Isaías, os meus caminhos não são os seus caminhos. Tanto a distância daquilo que eu penso, porque Deus pensa, ok? Os meus pensamentos não são os vossos. O caminho, o seu pensamento é um, o pensamento de Deus é outro, o caminho de Deus é um, o seu é outro. Qual é a diferença aqui? É se entregar. É confiar, essa confiança incondicional que Nossa Senhora teve, foi que Isabel falou com ela: bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Por isso tudo aconteceu na sua vida. Assim será na nossa vida quando a gente também se entregar, mas vai ter que ter a ajuda de Maria, né? Ela vai falar: pode ir, minha filha, pode ir, meu filho, porque quem é a sua advogada? Eu. Quem te defende? Eu. Quem vai interceder por você? Eu. É ela. E aí vocês imaginam, quando ela termina a primeira conversa com Lúcia e os dois meninos, ela fala com Nossa Senhora fala com ela assim: e vocês estão dispostos a sofrer pelos pecadores, para que a alma deles não se perca? Aceitar tudo que Deus vai mandar para vocês sofrerem? Eles, como crianças, falaram: claro, pode mandar tudo. Eles tinham noção do que ele está falando? Não tinha. Muito bem. Naquele dia eles combinaram que ninguém podia saber. Jacinta foi para casa, que ela era irmã de Francisco. Ela chegou em casa, olhou para a mãe, contou tudo para a mãe na hora. Na hora. A família de Jacinta e de Francisco acreditaram. A mãe de Lúcia era muito rigorosa, mulher extremamente religiosa, não podia acreditar que a mãe de Deus tinha vindo conversar com aqueles meninos pobres. Falou: vocês são tudo analfabetos, é pobre, nós não temos nada a ver cá conversar com vocês, pode o quê? E aí Lúcia começou a sofrer demais, porque a mãe dela chegou a bater nela para ela falar a verdade. Ela apanhou. Então isso para uma menina de 10 anos era uma coisa louca. Ela apanhou. E aí o povo parou de ir para a igreja, não queria assistir missa não, começou a ir na casa deles. E eles tinham uma condição, era pobre, mas não era um pobre que a gente dizia no interior remediado, porque eles tinham umas plantações. Aí o povo começou a invadir a cova da Iria para rezar com eles. Destruiu tudo que tinham plantado. Então Lúcia não conseguia entender que depois de uma alegria daquela, a vida dela virou um tormento. Então quando Nossa Senhora volta em junho, primeira coisa que ela fala com Nossa Senhora, que Nossa Senhora revela para eles o céu, revela o inferno, eles vão ao inferno, né? E tanto que Jacinta é que mais fica apavorada com o inferno, e ela aceita sofrer tudo para que uma alma não vá para o inferno. Então ela pegava frutinha toda que tinha espinho, apertava na mãozinha dela, ela falava com Jesus para que uma alma não vá para o inferno. Ela tinha 8 anos. E Francisco, eles viviam de jejum, eles faziam muito jejum para que as almas não fossem para o inferno. Então Nossa Senhora mostrou isso para eles, né? E aí quando Lúcia volta, quando Nossa Senhora aparece, a primeira coisa que Lúcia fala para ela é: a senhora vai nos levar para o céu? Eu quero ir embora. Quer dizer, basta. Depois que eu já te vi, tudo que nós estamos sofrendo, tudo que eu estou sofrendo agora, eu não entendo, tem 10 anos, eu quero ir embora. Aí Nossa Senhora fala com ela: eu vou levar vocês para o céu. A Jacinta e o Francisco daqui a pouco, mas você fica mais um pouquinho, 87 anos a mais. Ela morreu com 97, é o tempo de Deus, mas que é diferente do nosso, porque Deus quer te usar para poder divulgar a devoção ao meu coração imaculado. Aí Lúcia falou com ela assim: mas eu vou ficar sozinha? Aí quando Lúcia fala isso, e Nossa Senhora vai conversar com ela, e nós vamos conversar sobre isso, Lúcia volta para uma coisa que acontece na nossa vida, que se chama solidão. É a solidão que nós como ser humano vamos passar. Jesus como ser humano não foi entendido pelos discípulos, nem a vida dele, nem a obra dele.
Então Jesus viveu a solidão, e na hora da cruz, o que ele gritou? Meu Deus, por que me abandonastes? Então a solidão ele também viveu. E a solidão a gente vive na vida da gente quando tem hora que ninguém entende você. Larga para lá, ninguém entende. Mas Nossa Senhora fala uma coisa para ela, fala com ela: Lúcia, não preocupa, porque o meu coração imaculado será o teu refúgio. O que é refúgio? Refúgio é um lugar que a gente se esconde, é um abrigo, é uma casa aconchegada. E hoje Nossa Senhora quer ser um refúgio para todos nós, que se sente sozinho, que se sente desamparado, que está com problema, que não sabe para onde vai. Ela é o nosso refúgio, é com ela que eu posso contar, é lá que a gente esconde, e a gente sabe que vai ter o consolo da mãe, que vai ter o amparo da mãe, que vai ter o colo da mãe. Então eu posso me refugiar no coração dela. Fala, me dá colo, porque a Senhora é minha mãe, me ajuda, me ampara no momento que eu estou sozinha, porque depois que Jesus veio, ninguém mais ficou só. Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias. Mas como que a gente precisa de um colo? E o coração de Maria e de Jesus está sempre juntinho. Então é preciso que a gente entenda o que significa isso. Quando Lúcia fala nos livros dela, não sei se vocês leram, como que o coração de Nossa Senhora foi o refúgio para ela durante toda a vida dela na terra. Imagina, depois que ela viu Nossa Senhora, ela foi colocada ela teve que ser freira, ela teve que ser escondida. Pode imaginar? Que ciúme ela gerou? Mas por que Nossa Senhora apareceu para você e não apareceu para mim? Você acha que você é melhor que alguém, né? Porque ela apareceu para você e conversa com você. Imagina o que ela viveu, ela era uma menina, ela teve que ser escondida, né? De tanto que as pessoas queriam ela, tocar em Lúcia, aquela luta toda, né? Com Lúcia não foi fácil, eles estiveram presos, vocês sabem da história, né? Então, quando Lúcia vem trazer essas perguntas, né? Fátima é uma riqueza para que a gente possa se ver, para que a gente possa conhecer um pouco mais de nós, de entender em que momento, aonde eu estou pondo Nossa Senhora na nossa vida. Se eu estava reduzindo ela a uma santinha, que eu vou lá e peço uma graça, que ela não vai negar, mas ela pode ser tão mais do que isso, e ela pode ser a nossa mestra espiritual, e nos ensinar no caminho. Então Nossa Senhora fala, é preciso, e é tão interessante, né? Porque Nossa Senhora, ela pede uma coisa que é tão desproporcional ao que Deus pede para o que Ele vai fazer. Então Nossa Senhora fala assim: a devoção ao meu imaculado coração depende da paz do mundo. Reza o terço, que isso depende da paz do mundo. Então você imagina, você pega um terço, a mão fala, mas eu rezar esse terço depende da paz do mundo? É porque o que eu faço é nada, mas Deus pega aquilo e projeta para muito mais. Então às vezes a gente não consegue, porque a gente faz os cálculos nossos e é muito diferente da nossa atitude para o que Deus pode fazer. Então Nossa Senhora pede, rezem o terço todo dia. Tem um século que ela está pedindo isso. Reza o terço todos os dias. As famílias que rezarem o terço, eu lançarei o meu manto sobre elas e evitarei tantos problemas. O mundo escutou isso com toda clareza, né? Segue tudo direitinho que a mãe falou, não é assim? Por isso tanto problema. O mundo começou a ter muitos problemas quando parou de rezar o terço. Se vocês estudarem a história da igreja, vocês verão exatamente quando que a coisa começou a virar. Quando as pessoas abandonaram o refúgio secreto que é o coração dela. E aí a gente precisa aprender isso que ela pede, né? Porque Nossa Senhora fala assim: e no fim o meu coração imaculado triunfará. Quando vocês escutam essa frase, o que vocês pensam que vai acontecer? A gente acha que Nossa Senhora vai chegar, tchan, não é? Aquela coisa maravilhosa. Vocês acham que vai ser assim? Nossa Senhora era mulher da discrição, né? Do silêncio, né? Lá em Caná da Galileia, ela vê que está faltando vinho e fala: fazei tudo que Ele vos disser. E até hoje ela continua falando para nós: obedeça, meu filho, faça tudo que Ele vos disser. Até hoje ela continua falando a mesma coisa. Mas vocês imaginam quando Jesus poderia ter feito essa apoteose, que Ele poderia ter feito isso no momento da ressurreição, né? Podia ter colocado as trombetas para tocar, podia ter colocado tanta luz, tanta coisa para acontecer, alguma coisa para rolar pedra, para ter feito uma coisa assim, um show indescritível na ressurreição dele. E Ele fez?
Nada. Silêncio. Ninguém viu nada. Ele só dobrou os pano da cabeça, o sudar, ele só dobrou. Você sabe que isso tem um significado, né? Porque para o judeu o pano da cabeça está dobrado, porque quando vocês estão à mesa comendo e um pai de família, ele simplesmente levanta porque alguém chama e ele joga o guardanapo na mesa, significa, porque significa que ele vai, se ele dobra, significa que ele vai voltar. Se ele joga na mesa é porque ele terminou. Jesus dobrou para dizer: eu volto. É espetacular, né, gente? É porque a gente não entende nada, né? Mas o negócio é espetacular. Então, Nossa Senhora, quando ela fala, o meu coração vai triunfar, como é que vai ser isso? Quando que o coração de Nossa Senhora vai triunfar? É quando ela conseguir fazer com que o nosso coração seja transformado. É quando ela conseguir fazer com que cada um de nós reze o terço. Na verdade, rezasse o rosário, rezasse o terço, tivesse devoção ao Imaculado Coração dela, fizesse a consagração a ela, para que pelas mãos dela a gente chegasse ao coração de Jesus, para que ela pudesse trabalhar na nossa vida, para que ela pudesse nos ensinar a ser filho de Deus, a ser uma filha do Altíssimo. Então tudo que Nossa Senhora deseja é poder trabalhar em nós. Quando ela conseguir fazer isso, é que o coração dela triunfa. Ela não quer glória para ela, não precisa. Ela é rainha do céu e da terra. É tão diferente. Mas ela se coloca como nossa mãe, com aquela que quer nos educar no caminho de Deus. É aquela que quer nos orientar, porque ela sabe o caminho, porque ela já fez o percurso, ela já andou, ela conheceu tudo. Ela sabe o que pode nos ajudar a acreditar quando você não tem mais nada aonde segurar. O sábado sempre é um dia que eu penso muito, porque na sexta-feira ela enterrou ele e não tinha ninguém com ela depois que ela enterrou ele. Tinha Madalena, João, que era um adolescente, ela não tinha ninguém, e ela passou o sábado na espera de Deus. O que tinha escrito para ela que ia acontecer? Nada. Foi a única que acreditou na contemporaneidade. As coisas foram acontecendo e ela foi confirmando. Vocês imaginam que ela passou o dia de sábado esperando uma notícia? Foi o dia que ela, com exceção dos 3 dias que Jesus tinha sumido, foi o tempo que ela ficou completamente longe dele. Pode imaginar como é que foi o sábado? Por isso que o sábado se chama sábado da espera, até o dia amanhecer e ele chegar. É uma coisa de louco, né? Quando ele deu entrada, porque eu tenho certeza que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Aonde que ela se baseou? Aonde? Ela esperou em Deus, porque se ele fez uma promessa daquela, que o filho dele ia vir para salvar o mundo, tinha que ter uma continuidade, tinha que ter alguma coisa, ela não sabia o que, mas teria. E é espetacular. Então ela sabe desse caminho, ela sabe que nós viemos do amor e voltamos para o amor. Ela sabe como é que a gente tem que fazer esse caminho, e ela sabe que como é que rezar o terço transforma. Ela sabe que o terço foi criado no céu, assim diz Jesus, para os corações simples e humildes, para que à medida que a gente reza, Jesus diz, as graças são derramadas. E ele fala como que é a alegria dele de permitir que as graças sejam derramadas através das mãos de Maria. Por isso ela é medianeira. Ela sabe que nós podemos fazer com ela o que a gente faz, que os filhos fazem com vocês. Mãe, pede o pai para mim. Não é assim que os meninos fazem? Mãe, pede aquele negócio para o pai para mim. Então a gente chega perto dela e fala, pede para mim, para o pai, aquela graça que eu preciso. Porque não é ela que dá, ela pede a ele para nós. Ela intercede, ela sabe o jeito de pedir, que a gente não sabe, né? Tudo mais ou menos. Mas ela é como um exemplo lindo que eu vi. Que a gente, é como se a gente fosse entregar uma maçã para Deus, ó, o dono de todas as coisas, vai fazer o que com a maçã? Mas que quando a gente entrega para ela, ela pega aquela maçã, põe numa bandeja de prata, dá uma melhorada nas coisas e leva até ele. Ele fala, olha, que bacana, né? Mas quem fez o meio de campo? Ela. É igual vocês fazem com os maridos para conseguir as coisas para os filhos. Não é igualzinho?
Mesma coisa. Então é preciso ter essa confiança que eu tenho uma intercessora. Nossa Senhora não quer o lugar de Deus, mas ela quer interceder por nós que somos filhos, porque ela sabe que a gente está num vale de lágrimas. Ela sabe que é problema demais, que as situações são difíceis demais, e que ela está do lado dele. Ela pode só cutucar ele e falar, não precisa nem falar, cutuca e fala, ali. E as graças, né, que nos são concedidas através de Maria são inúmeras. Quanta coisa ela faz na nossa vida, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, que ela intercede por nós. Então hoje, quando eu pensei em trazer essa meditação, foi exatamente para a gente poder lembrar disso. Como é que eu recebi Maria na minha vida? Como que eu coloco ela na minha casa? E eu queria propor vocês a fazer uma experiência com Nossa Senhora, a convidá-la para ser sua mestra espiritual. Fala, me ajuda, eu quero ir para o céu, me ajuda a caminhar, eu quero amar o seu Filho Jesus, eu quero amar a Deus, eu quero fazer a vontade dEle na minha vida, eu quero me entregar a Ele, eu quero confiar nele, eu quero permitir que na minha vida seja feito completamente a vontade de Deus. Eu quero dar um sim a Ele incondicional como a senhora deu. Eu quero nunca duvidar desse amor, mesmo que a vida esteja no escuro, mesmo que Ele ainda não tenha me respondido, mesmo que eu esteja em completa solidão física. Eu quero, a seu exemplo, cumprir tudo que a senhora cumpriu. Me ajuda. Peça a ela. Tenho certeza que Nossa Senhora terá um prazer imenso em nos colocar no colo, em nos ajudar. Eu falo com ela que eu fui matriculada na escola dela, e eu brinco com ela que eu sou a menina dos cabelos desalinhados. Eu falo com ela, sabe aqueles meninos que levantam que o cabelo está na misericórdia, assim? Eu falo, sabe aquela menina? Sou eu. Então, a senhora vai penteando meu cabelo, vai organizando, para que eu possa chegar um dia arrumada diante do seu filho. Me ajuda a chegar até ele. Então eu preciso pedir a intercessão dela, que é toda poderosa. Onde Nossa Senhora está, se a gente tiver guardado no manto dela, o inimigo de Deus não consegue chegar, porque ele tem pavor dela. Por que o inimigo tem pavor dela? Eu estava lendo há um tempo atrás o Padre Gabriele à morte, que vocês já viram, que foi o grande exorcista do Vaticano, que morreu antes da pandemia. E tem os exorcismos que foram gravados pela autorização do Vaticano. E um dia o Padre Gabriele pergunta para o demônio, que ele tem que dizer o nome, eu não sei qual deles que era que estava conversando com ele, não me lembro. Ele falou, por que vocês têm tanto horror dela? Ele nem fala o nome de Nossa Senhora, fala ela. Por que vocês têm tanto horror a ela? Ele custa dizer por quê. Mas são duas grandes virtudes de Maria. Primeiro, a humildade, porque ele é o inverso, ele é soberbo. Então, soberbo que caiu do céu. A humildade, o que é humildade? A consciência de que ela é criatura e Deus é o Criador. Então, nós nunca podemos esquecer que Nossa Senhora é uma mãe, é uma mulher como a gente. É humana, só que não teve pecado. Então, a humildade dela. E a segunda coisa, a obediência incondicional dela. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, né, que hoje, encerrando já quase o mês de maio, que a gente peça a ela que seja a nossa mestra espiritual, de verdade, nos adote como filho. Hoje nós queremos renovar a nossa filiação, né? Hoje nós queremos pedir a ela que de verdade nos aceite como filho, que ela não olhe a nossa miséria, né? Que ela conhece, que ela não olhe a nossa incapacidade de andar, apesar de achar que a gente é grande e que pode andar sozinho, mas que ela como mãe saiba as nossas dificuldades como filho, a dificuldade de amar a Deus, a dificuldade de aceitar a vontade dEle, a dificuldade de viver o projeto dEle, mas que ela, naquela doçura infinita dela, assim como ela pôs Jesus no colo, assim como ela curou os machucados dele, as feridas, porque ele era uma criança, ele deve ter sido muito levado, porque ele era muito saudável, ele deve ter subido em todo qualquer lugar, deve ter caído, deve ter machucado muito. Da mesma forma como ela cuidou dele, penteou os cabelos dele, deu banho, né? Que ela também nos ajude a tomar banho na alma, que ela nos ensine a confessar, que ela nos dê a graça de conhecer os nossos pecados, lavá-los, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho do lado de fora, toma banho na alma, que ela nos ajude a amar Jesus acima de tudo na nossa vida,
e não tirar os olhos dele e viver para ele. Que ela nos ajude a ter um coração semelhante ao dela, somente para amar e servir a Jesus. Então que nessa noite ela olhe para nós aqui agora, né? Que essa mãozinha dela estendida seja para nos abençoar. Que ela que conhece, hoje nós vamos deixar no coração dela todas as nossas tristezas, os medos, as inseguranças, aquilo que hoje você está precisando, a graça que você está precisando hoje, nós vamos colocar no coração dela e pedir a ela que rogue por nós pecadores, né? Ela que é nossa mãe de misericórdia, né? Ela que é a mãe dos pecadores, o nosso refúgio, que nessa noite ela olhe com os olhos misericordiosos para cada um de nós, e que na nossa vida, se a gente nunca acolheu como deveríamos ter acolhido, que ela nos perdoe, e que ela nos dê a graça de recebê-la na nossa casa, com toda a honra que ela merece, como nossa mãe, e que nós temos muita gratidão a ela por tudo que ela já tem feito na nossa vida até esse momento, e que ela continue a velar pela nossa vida, e a interceder incessantemente, sem se cansar, de cada um de nós, e que se ela perceber que cada um está tomando um caminho errado, a se desviar, que nós estamos correndo risco de vida, que a nossa vida é eterna, que ela nos busque, que ela tenha autoridade como mãe, de nos buscar aonde estivermos, que ela nos busque, nos lace, nos abrace, nos guarde no coração dela, até o dia que a gente puder contemplá-la e poder abraçá-la e dizer obrigado por ter trabalhado tanto, cuidado tanto, para que um dia a gente pudesse estar no céu juntos. Então, muito obrigada, Mãe Santíssima, que não se cansa de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.